O tema é o princípio das dores. Mateus 24, de 3 a 14. Diz assim: Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nações se levantará contra nação, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha às nações, e então virá o fim. Curva sua cabeça, clamando no seu coração. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante do Senhor para ouvir a Tua palavra. Deus, nós não queremos ouvir o que queremos, mas nós queremos ouvir o que precisamos. Fala conosco, Deus, de uma maneira toda especial nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Quantos creem na Bíblia? Levanta a mão para mim. Quantos acreditam que esse livro é a palavra de Deus? Quantos acreditam nas profecias contidas neste livro? Amém? Estamos de acordo? Todo mundo crê na Bíblia? Então, irmão, se você acredita na palavra de Deus, se você crê que o que está escrito aqui é verdade, se você crê de fato na palavra de Deus, eu estou perguntando isso porque muitos dizem que acreditam na Bíblia. Muitos dizem que acreditam na Bíblia, mas acreditam só naquelas partes das promessas, acreditam naquela parte dos salmos, naquela parte onde tem cura, onde tem algum benefício próprio. Aí eu acredito na Bíblia. O que tem benefícios imediatos para a minha vida, como uns salmos lindos, o Senhor é meu pastor e tal, essas coisas, aí eu acredito. Mas quando a gente começa a falar sobre coisas mais sérias, as pessoas começam a duvidar. Ou seja, só acreditamos naquilo que queremos acreditar. Quando se fala em fim do mundo, muitos ficam com o pé atrás. Será que é verdade? Será que de fato o mundo vai acabar? Será mesmo que vai acontecer o Armagedon? Será mesmo que existe céu e inferno? Você já se perguntou, será mesmo que existe céu e inferno? Será mesmo que existe o anticristo? Qual nós vamos falar aqui, no decorrer dessas ministrações, pastor Edgar. Será mesmo que a igreja vai ser arrebatada? Quando se fala esses assuntos, aí nós ficamos assim, será mesmo? Será que eu acredito nisso? Pois é, muitos acreditam que isso é só linguagem figurada, muitos acreditam que isso é só ilustrações, mas eu quero dizer isso para você, sinto muito de desapontar nessa noite, mas tudo isso não são textos figurados, tudo isso que está relatado na Bíblia, tudo isso que está escrito aí, vai acontecer, já está acontecendo faz tempo.
Todas essas profecias narradas, isso que Jesus narrou no capítulo 24 de Mateus, já está acontecendo faz tempo. Os avisos estão sendo dados faz tempo, igreja. O cerco está se fechando, o funil está apertando, mas muitos de nós continuamos indiferentes, distraídos, descuidados, desatentos, e muitos de nós seremos pegos de surpresa. Muitos de nós seremos surpreendidos, porque não prestamos atenção nos sinais. Lembra da época do dilúvio? Todo mundo vendo a arca sendo construída, mas ninguém deu importância, ninguém ligou para o que estava acontecendo. Como hoje, todo mundo está aí vendo as profecias se cumprir, todos nós estamos vendo aí, mas ninguém está nem aí. Poucos são os que têm percebido, poucos são os que estão realmente vigiando, poucos estão realmente procurando as verdades na Bíblia, poucos realmente estão interessados nas verdades, nas profecias da Bíblia, nas próprias palavras de Jesus. Sempre que ouvimos falar de alguma catástrofe, irmão, uma tragédia, uma notícia de guerra, sempre que ouvimos falar disso, tantas outras notícias, sempre fica uma pergunta, fica sempre perguntando: Jesus está voltando. Eu lembro quando eu era mais novo, quando tinha algum acontecimento, até de um meteoro cair, minha mãe falava: ó, Jesus está voltando. Já avisava, sempre quando tem um acontecimento, a gente já se liga logo: Jesus está voltando. Quando aconteceu aquele terrorismo lá, atentado lá no 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, a população mundial, o planeta ficou pasmado. Tamanho o estrago daquele negócio, daquele atentado nos Estados Unidos, o impacto que causou na humanidade. Então a humanidade chegou a pensar: é o fim do tempo, vai surgir uma guerra, vai surgir a terceira guerra mundial, e vai acontecer, vai levantar nação, e isso vai acontecer, porque o estrago foi grande demais, no coração dos Estados Unidos, no coração da maior potência mundial. Então falou: vai estourar a terceira guerra mundial, não tem jeito. Isso já faz 19 anos que isso aconteceu. 2001, exatamente. Já faz 19 anos que aconteceu. O mundo não acabou, não aconteceu a terceira guerra mundial, mas o mundo permanece de mal a pior. De mal a pior. O texto de Mateus 24 fala sobre os princípios das dores, e ele é tratado com muita naturalidade por Jesus. Jesus trata esse texto, você pode observar o texto, ele trata com muita naturalidade, mostrando para os discípulos o que aconteceria antes da sua volta, mas de uma forma assim tranquila. Ele prepara os discípulos ali, um recado para nós, para os discípulos na época e para nós, mas ele fala bem claro aos discípulos, que logo no início lá, quando a gente começa a ler no capítulo 4, ele fala assim: ó, cuidado que ninguém vos engane. Então muitos acontecimentos surgirão por aí, e muitos irão falar: Jesus está voltando, como ele próprio diz na Bíblia: ó, Jesus está ali, Jesus está acolá. Mas cuidado que ninguém vos engane. Então nós vamos trabalhar essas ministrações, esses sermãos expositivos, expondo alguns versículos bíblicos e trazendo para o nosso contexto. Não é nenhum estudo, mas é para alertar a igreja sobre os sinais dos fins dos tempos, sobre os sinais que Jesus descreveu na Bíblia. Presta atenção, esse tipo de sermão, meus irmãos, você não vê em todo lugar, você não vê na maioria das igrejas. Esse não é o tipo de sermão que você bate palma, não é o tipo de sermão que você fica eufórico, não é o tipo de sermão que você pula e dá glória a Deus, mas é o tipo de sermão, sabe, para incomodar você. É para trazer uma reflexão, porque nós estamos vendo muito oba-oba nas igrejas.
E esse tipo de sermão é para trazer uma realidade profunda sobre a igreja. Nós não vamos ministrar para você ficar alegre simplesmente no seu coração, mas os sermões que vão ser ministrados de agora em diante, é para você, durante esse mês de julho, é para você pensar, para você sair daqui preocupado, para você sair daqui com uma pulga atrás da orelha, com a pergunta, com a interrogação, eu preciso me preparar para a volta de Jesus. Entende isso, igreja? Você precisa ter consciência na sua vida, que você precisa se preparar para a volta de Jesus. Ah, mas se ele não vier amanhã? Mas eu vou ter que estar preparado. Não importa. Se eu morrer amanhã, ele voltou para mim, eu vou encontrar com ele. Então, de qualquer maneira, eu preciso estar preparado para a volta de Jesus. Amém? Não é brincadeira, irmãos. Não estamos aqui fazendo de conta que somos crentes, não. Nós não estamos aqui brincando de vir à igreja todos os domingos. Nós vimos aqui com um propósito. Nós estamos aqui nos posicionando como igreja, porque o funil está apertando. As coisas estão acontecendo. O caminho está cada vez mais estreito. Existe somente uma esperança para mim e para você. Somente uma esperança, existe somente uma esperança para esse mundo perdido. E esse mundo, e essa esperança se chama Jesus. Pode dizer amém? Amém você diz. Diga amém, tá? Nós sempre estamos presenciando, irmãos, eu vou discorrer agora um pouco aqui. Nós sempre estamos presenciando nações poderosas, dando demonstração do seu poderio, atraindo a atenção das outras nações com seus artefatos nucleares poderosos, com seus mísseis transatlânticos, com seus satélites vigiando a Terra a todo instante, um vigiando o outro, os nervos na flor da pele, um dizendo para o outro, estamos prontos para a guerra. Por que você acha que esses países têm esse tanto de armamento nuclear? Se você vai lá na Coreia do Norte, você vê os desfiles, você fica pasmado, tanto de armas que aqueles homens têm. Para que aquilo? Para dizer para outra nação, nós estamos prontos para a guerra, não brinquem conosco. Então está todo mundo assim com os nervos na flor da pele. Esses movimentos de tropa, deslocamento de navios de guerra em áreas estratégicas do planeta, coloca a humanidade em um estado alerta, em um estado de constante alerta. A qualquer momento vai explodir um conflito, e dependendo de onde ele acontecer, pode causar proporções globais. Conflitos. Atualmente nós temos presenciado alguns focos isolados de guerras. Faz parte do contexto da profecia bíblica. Nós temos presenciado guerras por territórios, guerras por ideologia religiosa, guerras por ideologia política. Alguns defendem seus territórios e as outras nações ficam só observando e aguardando, esperando o momento de interferir. A qualquer momento uma dessas nações poderosas vai interferir em um conflito regional e pode então surgir uma terceira guerra mundial. Surgem as ameaças veladas entre os grandes líderes, que deixa a população mundial inquieta e com medo. Guerras e rumores de guerras, que falou Jesus. Guerras e rumores de guerra. Esses rumores podem até assustar o mundo incrédulo. O mundo pode ficar assustado, mas nós crentes, nós cristãos, não podemos ficar assustados por isso. Por quê? Porque Jesus já nos avisou. Jesus já nos preparou. Jesus já nos disse, olha, vai acontecer isso, vai acontecer esses rumores de guerra. Então o texto de Mateus 24, nós percebemos que ele é um sermão escatológico, ele é um sermão apocalíptico, ele é um sermão profético, que fala de fatos narrados por Jesus, que ocorreria no futuro. Então eu quero que você entenda nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, a profecia bíblica, escuta aí, a profecia bíblica, quando ela é trazida a nós, ela tem um propósito. Quando a profecia é revelada aos nossos corações, ela precisa causar mudança radical na minha vida.
Quando uma profecia é destinada a nós, a você, ela precisa causar uma transformação muito grande na nossa vida. Ela precisa alterar o curso da nossa vida. Quando essa profecia entrar no seu coração, quando essas palavras de Jesus entrar no coração, eu tenho certeza absoluta, vai alterar o curso da sua vida. Você vai prestar mais atenção nas coisas de Deus, mas ela precisa entrar no seu coração. A profecia precisa entrar no seu coração. A profecia bíblica tem um propósito de prevenir a igreja. A profecia bíblica tem um propósito de preparar os crentes e até os não crentes para o cumprimento delas. E tudo que nós temos visto culmina para o fato de que Jesus está voltando. Tudo que a gente lê, os irmãos vão ver durante esse mês, através do pastor Edgar e outras ministrações, que tudo que nós estamos presenciando atualmente direciona para um propósito, para um fim. Jesus está voltando. Agora, qual que é o papel da igreja? Eu creio que Jesus está voltando. Eu creio que estamos vivendo, irmão, os tempos finais. Eu creio. Eu tenho estudado, esses dias nós temos estudado bastante, né, pastor Edgar? E nós presenciamos, nós estamos percebendo que nós estamos nos momentos finais. Imagina você um tempo de 24 horas, um relógio de 24 horas. E eu creio que nós já estamos nos 5 minutos finais. Faltando 5 minutos para meia-noite. No tempo imagina o tempo de Deus aí. Imagina que nós já estamos faltando 5 minutos para meia-noite. Está muito próximo, pelos acontecimentos que estamos vendo, pelos acontecimentos que estamos presenciando, está muito próximo à volta de Jesus. E o próprio Jesus disse que quando ele viesse, encontraria o povo sem ação. A igreja muitas vezes não tem reagido, a igreja muitas vezes tem se entregado à apatia, tem permanecido um estado nostálgico, tem estado inerte diante dos fatos. A igreja muitas vezes vem nos cultos simplesmente por vir, é um passeio dominical. A igreja, não estou falando da nossa, estou falando de todas as igrejas em si, tem um compromisso, é um ritual. Então a igreja tem uma liturgia, tem um programa, tem rituais, mas não tem espiritualidade. Está faltando nas igrejas espiritualidade, mais envolvimento com Deus, mais envolvimento com a palavra de Deus, mais conhecimento do Senhor. E o próprio Jesus falou isso, que nesse nos fins dos tempos ele ia encontrar uma apatia geral na igreja, apostasia. E como no tempo de Noé, tinha um maluco lá falando sobre o dilúvio, mas ninguém acreditava. Assim também é nos dias de hoje, ninguém está acreditando. Por isso que eu perguntei para você no início: você acredita na Bíblia? Então creia, meu irmão, creia, não duvide das palavras que está escrito nesse livro. Eu quero ir direto para o próximo ponto aqui, o primeiro ponto, com base, né, na infinita misericórdia de Jesus. O primeiro ponto que Jesus fala que estaria próximo da sua vinda, está lá no versículo 4, diz assim: cuidado que ninguém vos engane. Então o primeiro sinal da volta de Jesus seria o engano religioso. O engano religioso. Muitos de nós, se você prestar atenção, muitos, mundo inteiro aí, acha que a volta de Jesus se dará no avivamento da igreja, se daria no avivamento mundial. Não, Jesus vai voltar, então vai ter um avivamento mundial, todo mundo vai se converter, vai ter aquela coisa, igrejas lotadas, fogo caindo do céu, pessoas se arrepiando, pessoas caindo no chão, pessoas se arrependendo, Não, meu irmão. Primeiro sinal que Jesus disse, quando ele falou da volta dele, é que haveria um engano religioso. Olha lá no capítulo 4: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. É muito interessante. Muita gente pensa que quando Jesus vier, o planeta vai ser sacudido e vai ser aquilo tudo, e o povo vai estar todo voltado para a igreja. Pelo contrário,
O povo estaria tão envolvido com as suas coisas que estariam distante de Deus. Iriam muitos serem pegos de surpresa. Então o primeiro sinal da volta de Jesus seria marcado por um engano religioso. A volta de Jesus começaria a ser marcada pelo surgimento de uma multidão de falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos líderes religiosos, falsas doutrinas, falsos ensinos teológicos, falsos apóstolos surgiriam. Pessoas se converteriam de mentirinha. Pessoas brincariam com as coisas de Deus, se converteriam: eu aceito Jesus, eu declaro minha vida pertence a Jesus, oh Senhor Jesus, chegam até a ser batizadas. Esses dias nós encontramos uma moça, crente, dançava na igreja, fazia tanta coisa na igreja, era batizada e tal, e foi para o encontro e chorava, e a gente fala: não, essa aí é convertida de verdade, essa está convertida de verdade. E aí, olha, quem já esteve no Santo do Santo, né, a música que diz: quem já esteve no Santo do Santo não consegue estar em outro lugar. E ela ironizou isso. São crentes de mentirinha, ironizou: ah não, onde eu estou, em outras palavras, onde eu estou está melhor. Quer dizer, passei um tempo na igreja, agora eu posso todo mundo, mas para mim está bom. Crentes de mentirinha, falsas conversões marcariam o fim dos tempos. Falsos crentes, pessoas falsas, que não têm o caráter de Cristo nas suas vidas. Então o primeiro sinal seria engano religioso. Se você acessar a internet por aí, irmão, você vai ver tudo isso que eu estou falando agora. Crentes sendo enganados por falsas doutrinas, milhões e milhões sendo gastos, milhões e milhões de recursos que tirado do bolso dos irmãos. Isso é bom que fique bem claro. Os falsos enganos, milhões e milhões de dinheiro, recurso tirado do seu bolso, sabe, sendo empregado, sendo gasto em promoção de pastores, líderes por aí. Coisas esquisitas estão acontecendo. Pastores sem juízo enganando o povo. Pastores sem juízo enganando, levando o povo a uns eventos de pão e circo. Você já viu aquela frase, dando pão e circo para o povo ficar alegre? Enganando o povo com pão e circo, migalhas sendo distribuídas todos os domingos nos cultos majestosos por aí. Migalhas sendo distribuídas, enganando o povo está alegre, dançando, pulando, mas nenhum, entre aspas, alguns, verdadeiramente convertidos. Como aquela moça, primeiro vendaval, ela desviou da presença de Deus. Falsas conversão. Por quê? Porque é oferecido migalhas para o povo, migalhas sendo distribuídas todos os domingos, e o povo caminhando para o matadouro, sem uma conversão genuína. Nós precisamos nos converter genuinamente, meus irmãos. A coisa não é brincadeira. A coisa não é de brincadeira. A porta larga sendo apresentada todos os domingos, inclusive dos púlpitos. Ah, pastor, o que é isso? Irmãos, a porta larga é um evangelho fácil. A porta larga é quando eu prego um evangelho sem renúncia. A porta larga é quando eu prego um evangelho sem arrependimento. Então a porta larga tem sido ministrada para vários e vários crentes aí todos os domingos, apresentando um evangelho de oba-oba, um evangelho sem conversão, um evangelho sem compromisso, um evangelho sem fidelidade, marido traindo mulher, mulher traindo a esposa, marido traindo a esposa, esposa traindo o marido, filhos desobedecendo, um evangelho fácil, sem conversão, sem mudança de vida. E Jesus falou que isso iria acontecer. Engano religioso. Engano religioso. O primeiro sinal: cuidado que ninguém vos engane. Existe muita coisa, muitas heresias sendo pregadas aos crentes, e eles estão indo nessa onda, porque não conhecem a Bíblia. Muitos estão indo na onda, porque não conhecem a Bíblia. Lê Bíblia, irmão. Procura verdadeiras,
a verdadeira profecia, os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Não acredite em tudo que você ouve, não acredite em tudo que entra nos seus ouvidos. Tenha um filtro no seu ouvido, pelo amor de Deus, igreja. Nós não estamos mais brincando. Estou chegando rápido aqui. O segundo ponto: guerras, fomes e catástrofes naturais. Então está aí no versículo dos 6 ao 7, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, já estou terminando. Segundo pesquisadores, mais de 100 países enfrentam algum tipo de conflito interno e externo hoje em dia, mais de 100 no planeta, né? O nosso tempo hoje ele é marcado por guerras civis, guerras frias, guerras por ideologia, como eu disse, por questões religiosas. E em meio a tudo isso, olha só, irmão, 65 milhões de pessoas são refugiadas, pessoas sem pátrias, fugitivos dos seus países, pessoas sem uma identidade cultural, pessoas sem rumo, vagueiam de um lugar para outro. Os irmãos precisam pesquisar sobre isso. Pessoas estão aí sem esperança, de um lado para o outro. Guerras, por causa das guerras, dos conflitos. O outro lado que tem aí no texto que nós lemos é a fome. Segundo também dados da ONU, mais de 800 milhões de pessoas passam fome. Ou seja, 4 vezes a população do país, do Brasil. 800 milhões de pessoas no mundo passam fome. Ou seja, é aquela pessoa que acorda de manhã e não tem o que comer, dependendo de outra, fica dependendo de ajuda, dependendo de governo. São pessoas que estão passando fome, e enquanto nós estamos aqui, nesse momento, pessoas estão passando fome. 820 milhões de pessoas estão passando fome. Fome foi o que Jesus também relatou que seria o princípio das dores. O sinal também seria acompanhado por pestes, doença, câncer, epidemia, pandemia, e o mundo seria assolado por essas enfermidades. E o que nós estamos vendo hoje? O que você está vendo hoje? Que dia? Estava conversando com um amigo, um conhecido. Que dia na minha geração eu vi uma situação como nós estamos vivendo hoje? Quando isso vai voltar ao normal? Quando é que nós vamos ter aquele envolvimento de antes? Pestes, doenças, também seria o princípio das dores. Também o texto fala de grande catástrofe, terremotos, desastres naturais, tsunamis, enchentes, queimadas. O século XX foi assolado por desastres naturais, catastróficos, que mataram muita gente, desabrigaram muita gente e causaram perplexidade na humanidade. Fica esperto, igreja. Fica esperto. Você pode falar assim: pastor, deixa eu ver meu tempo, está acabando. Esse tema, eu estou te falando, o tema é extenso. Vou falar assim: pastor, mas isso tudo já aconteceu. Claro, irmão, quando eu era mais novo também, eu já vi isso acontecer demais, essas guerras, doenças, tudo, que é da minha idade aí, sabe, tantas coisas que já vem acontecendo pelo mundo. Mas a gente ouvia falar isso, de vez em quando a gente ouvia falar isso. Veio acontecer um terremoto, aconteceu uma enfermidade, uma peste, um negócio, um trem. Era de quando em vez. Agora, irmão, é quase todo mês. Nunca aconteceu tantas coisas com tanta intensidade como agora. Nunca a humanidade presenciou tudo o que nós estamos presenciando agora. É uma atrás da outra. O funil está apertando, a coisa vai ficando intensa. É como dores de parto. Nós temos aqui 2 irmãs que pariu esses dias, teve neném esses dias. É como as dores de parto, vai tendo as contrações. O próprio Jesus falou, dores de parto, sabe, as contrações. A mulher que já ganhou neném sabe disso. As contrações vão aumentando, a coisa vai aumentando. E foi isso que Jesus falou para a igreja dela: as dores estão apertando. Princípio das dores. Vamos para o último aí, só que eu quero acabar aqui rapidinho. Iniquidade multiplicada. Diz o texto:
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meus irmãos estão cansados de ouvir esse texto. Já falamos demais sobre esse texto aqui, e os outros pastores já passaram nessa igreja, já devem ter falado muito sobre isso aqui. Mas quando nós falamos de multiplicar a iniquidade, igreja, é multiplicar mesmo. É a coisa ficar fora de controle. Com o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, inclusive daqueles que dizem que são crentes, inclusive da igreja. O amor da igreja se esfriaria, o tratamento com os nossos irmãos se esfriaria, a forma como nós tratamos, quando nós relacionamos uns com os outros, iria se esfriar. O amor de muitos se esfriaria, o amor de muitos se esfriaria, a coisa fugiria do controle. A iniquidade está por toda parte, igreja. Eu anotei aqui. Está no governo, na política, na igreja, na sociedade, está por toda parte. Acho que eu coloquei ali, isso, vou ler aqui. O que é iniquidade? A iniquidade está associada ao ato de ser mal. A iniquidade está associada ao ato de ser injusto, perverso. Uma pessoa iníqua transgride as leis, as regras morais, a ética. Sabe, ele transgride tudo sem nenhum ressentimento. Isso é uma pessoa iníqua. A iniquidade está normalmente relacionada com o cinismo e a falta de caráter da pessoa. A criminalidade, o pecado, a injustiça são algumas das ações de quem pratica a iniquidade. Quem é iníquo, ele é criminoso. Ele pode ser um criminoso. Ele pode ser uma pessoa que peca constantemente. Ele é uma pessoa que não tem justiça, ele é injusto com as pessoas. É uma pessoa iníqua. A iniquidade pode ser considerada um pecado, claro, só que de uma forma muito mais grave. A iniquidade é um pecado com muito mais intensidade. Segundo a Bíblia, o iníquo é um indivíduo que já está acostumado a pecar. O iníquo é aquele que não se importa mais com as consequências do seu pecado. Vai para a igreja, converte, mas volta a pecar e peca de novo e faz aquilo. Ele não está nem aí, ele já virou um iníquo, ele é uma pessoa iníqua. Ele não importa e nem tem vergonha também do seu pecado. Ele expõe o seu pecado, ele não está nem aí. É uma pessoa iníqua. Quero que você fique atento, irmão. Foi a iniquidade que motivou o Senhor Deus a executar juízo sobre a terra. Isso aconteceu lá no Egito. Aconteceu também lá em Sodoma e Gomorra, e aconteceu na época do dilúvio. Deus, vou concluir, Deus, ele espera a iniquidade atingir o seu nível máximo, então ele envia o juízo sobre a terra. É isso mesmo, é isso mesmo. Esse juízo de Deus, irmão, escutei que eu vou terminar por aqui, tinha muita coisa aqui, não vai dar tempo. Esse juízo de Deus se manifesta de forma individual. Ou seja, o juízo de Deus sobre a iniquidade se manifesta em mim e em você individualmente. Deus traz o juízo sobre a pessoa, mas Ele também traz o juízo sobre governos. Governos iníquos, o juízo de Deus se manifesta sobre ele. Sabe, Deus também traz justiça sobre aquelas pessoas injustas. E Ele também traz o juízo dele sobre a humanidade de uma forma universal. E isso acontece quando os níveis de iniquidade da humanidade ultrapassam os limites aceitáveis de Deus. O mau cheiro da iniquidade faz com que o Senhor despeje a sua ira sobre a terra. Guarda isso no seu coração. A graça, você vai falar assim: ah, pastor, mas e a graça? E o amor de Deus? Deus é amor? Cadê a graça? Cadê a graça? Quero dizer para você aqui uma coisa, irmãos. A graça manifestada através de Jesus lá na cruz não é passaporte de salvo-conduto para nós praticarmos a iniquidade. Nós servimos a um Deus santo e Ele não tolera a iniquidade. Nós, agora já vou terminar mesmo agora. Nós já atingimos níveis de depravação e iniquidade que você não tem ideia, igreja. Talvez nós ficamos no nosso mundinho, mas você não faz ideia a iniquidade que ocorre nesse mundo. Basta você observar nos últimos acontecimentos pelo mundo. Basta você voltar aqui uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, no nosso carnaval. Quem se lembra do nosso carnaval? Nas marchas que defendem
a ideologia de gênero. Você lembra do carnaval? As blasfêmias contra Jesus, contra o Espírito Santo ali. Iniquidade. Isso é o que a gente vê, é o que a televisão mostra. Mas isso é o que vem de público, né? Que a gente fala. Mas isso, irmãos, está acontecendo também lá nas boates. Está acontecendo, irmãos, lá nos cantos escuros. Está acontecendo, irmãos, lá nos lugares onde a gente não vê. Lá nas fazendas, nos sítios, nas cidades, naquelas festas chamadas raves. Os irmãos não fazem ideia da iniquidade que é praticada nesses eventos. E tem muitos crentes participando dessa porcaria também. Os crentes que eu disse que não tem conversão genuína. A iniquidade então domina o meio político, domina o governo. A desonestidade toma conta de governos. A iniquidade está presente em quase tudo. Quero terminar, mas eu quero terminar agora lendo. Pode colocar para mim, minha filha? Guarda esse versículo no seu coração. Ele diz assim, ó: é necessário, verso 6, que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Tudo que nós estamos passando, o início das dores. O que Jesus está dizendo, irmão? Fique tranquilo, eu quero preparar vocês. Jesus falando, eu quero preparar o coração de vocês. Não fique atemorizado, prepare as suas forças, reúna as suas forças, aumente a sua fé, aumente o seu nível de fé, porque coisas piores virão. Fala amém, igreja. Você acha que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, irmão? Eu não creio nisso. Nós já fizemos estudo sobre isso. A igreja vai passar pela tribulação. E sabe o que é a tribulação? É o filtro, é o funil, que ali vai passar somente aqueles que guardaram a sua fé. Fala, esse sou eu. Fala, esse crente sou eu. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo: se fortaleça, busque mais a minha presença, se prepare, porque coisas piores ainda virão. Aí você vai falar assim para mim: pastor, mas o que vai vir? O que mais virá? Aí eu quero sugerir para você: leia o restante do capítulo 24 de Mateus, lá na sua casa. Leia o restante do capítulo 24 de Mateus, e você vai perceber o que ainda vem sobre as nossas vidas. Talvez o pastor Edgar ainda fale mais alguma coisa domingo que vem. Então, se eu fosse você, eu não perderia de maneira nenhuma o culto domingo que vem. Vamos nos colocar de pé, irmãos?